Muito bom dia para você nesta manhã, dia 19 de setembro de 2017. Bem-vindo a mais um Café com Edu. Eu sou o Edu e eu estou aqui com meu cafezinho. Né? Então eu sou o Edu Zaidental, sou eu empreendedor. Prazer ter vocês aqui comigo. Grande Augusto, paz e bem, bom dia. Uma honra ter vocês aqui comigo, é uma delícia. Café com Edu se tornou um hábito que me dá muito prazer de compartilhar aqui minhas histórias empreendedoras com vocês e aprender, não só eu falando, mas ouvindo vocês, também lendo os comentários de vocês e a gente interagindo. Então, obrigado por dedicar a sua manhã de terça-feira aqui comigo. É verdadeiramente, genuinamente uma honra. Realmente eu vou ser acompanhado por este barulho, não é à toa. O tema de hoje do nosso café é sacrifício. E aí eu começo com uma reflexão que eu aprendi ontem à noite com a minha querida coach Marta Magnus, que é a minha coach mentora pelo programa de formação em coaching ontológico que eu estou fazendo, ACP, em Newfield Network, no Chile. E ela trouxe uma distinção ontem muito legal entre dor e sofrimento. E aí ela trouxe dor tem a ver com o corpo físico. A gente sente dor quando a gente tem alguma coisa física acontecendo. Sofrimento é diferente de dor. Sofrimento depende de quem? Sofrimento depende da gente, depende de quem observa aquilo que está acontecendo. Então acontece um fenômeno, acontece um fato. A partir do julgamento, da interpretação que eu faço daquele fato ou daquele julgamento, gera sofrimento. E eu me conectei com esse tema e me conectei com o tema que eu trouxe hoje, que é sacrifício. E acho que isso é uma das grandes lições que eu tenho tido ao longo desses anos como empreendedor. Eu acho que a gente veio de uma cultura, e aí falando de uma deriva cultural, né, de discursos históricos, e principalmente religiosos, por exemplo, católico, mas eu sei que tem outras religiões também, onde é preciso se sacrificar para conseguir algo, para ter algo, para atingir algo. Eu aprendi isso, pelo menos, vou falar de mim. Eu aprendi isso na minha história educacional. E é interessante quanto que, quando a gente está no mundo empreendedor, isso quer dizer, e aí quando eu digo mundo empreendedor, eu estou refletindo sobre o meu propósito, e estou colocando meus caminhos, meus projetos, minhas diferentes atividades em prática. Por exemplo, a gente tem nos programas de empreendedorismo um documento muito simples, mas muito profundo, chamado Roadmap, onde eu tenho lá meus caminhos, né? E a única forma de se descobrir e de ir em direção ao seu propósito é indo, é fazendo, é colocando em prática. Agora, tem acho que uma reflexão importante que é quando que os caminhos deixam de ser caminhos efetivamente e mudam para outra coisa, né? O que eu quero dizer com isso? Tem alguns caminhos que quando a gente começa a andar, fluem e outros não fluem. E não fluem de jeito nenhum, né? E aí uma pergunta que normalmente me fazem é, bom, mas e acho que até no Café com o Edu passado, né? Será que eu estou louco? Veio essa pergunta, né? O quanto eu preciso persistir para que aquele caminho efetivamente avance, ou o quanto é teimosia, né? O quanto aquilo não está fluindo, né? E desencana, né? Vou desapegar para ir para outra coisa, né? E você sabe que eu fiquei com essa reflexão ao longo da semana passada, e eu acho que me conectei bastante, principalmente ontem, em algumas reuniões que eu participei. E eu acho que não é um processo racional, certamente não é um processo racional,
Quando a gente fala que o processo de empreendedorismo é um processo integral, é um processo mental, emocional, físico e espiritual, eu acho que ele tem muito a ver com isso, né? Ele tem a ver com... Na hora que eu estou fazendo meus projetos, estou fazendo meus caminhos, eu preciso me perceber. Me perceber no seu sentido mais amplo, minhas emoções, minha sensação, meu corpo físico, né? E a partir dessa escuta, dessa escuta mais amplificado, eu percebo o quanto alguns projetos, alguns caminhos, por exemplo, estão relacionados a sofrimento. Ah, puta, tá difícil, tá pesado, precisa de muito esforço. Essa é a sensação, né? E aí eu acho que fica uma luzinha, assim, o quanto não precisa ser desse jeito, né? E eu vou dizer isso do fundo do meu coração, galera. Isso é um puta aprendizado que eu tô tendo nesse momento, né? Eu tô com uma dor na coluna faz 5 meses, né? E eu acho que eu carreguei peso demais na vida, sabe? Acreditando profundamente nessa crença de que eu preciso me sacrificar, precisa ser pesado, eu preciso dar muito esforço para conquistar as coisas. E o quanto não precisa ser desse jeito necessariamente, né? Aqui eu não estou dizendo que eu preciso deitar no sofá e que as coisas vão fluir, não é isso que eu estou dizendo. Eu posso fazer as mesmas coisas, eu posso ter o mesmo dia do ponto de vista de atividades, só que eu vou usar um termo bem ontológico aqui, só que desde um outro lugar, né? Eu posso fazer as mesmas coisas no dia, numa leveza, numa fluidez, as coisas rolando, se sentindo e tal. E eu posso fazer as mesmas coisas no dia pesado. Nossa, eu ralei muito. Nossa, essa reunião foi... Percebe que são lugares muito diferentes. E aí fica a reflexão, né? Eu aprendi lá com o Julio Olala a definição de sacrifício, né, que vem de ofício sagrado, né? Sacro ofício. Ofício sagrado, né? E olha que lindo isso, né? Um trabalho, um ofício sagrado não precisa ser pesado, sofrido. A gente, de alguma maneira, acho que interpretou isso. A gente criou uma explicação ao longo desses milhares de anos que levou a gente a isso, né? A relacionar trabalho, a relacionar empreendedorismo, a relacionar trabalho num governo como servidor público, seja lá o que você faz ou que você trabalha, como uma coisa, que precisa ser pesada, né? Eu digo você, mas estou dizendo para mim, né? E acho que esse é um dos maiores aprendizados que eu estou tendo. Eu acho que a minha dor na coluna vem claramente também me demonstrar isso, né? Estou tendo vários aprendizados com a coluna, mas uma delas é essa, né? Fica a reflexão, né? O quanto, quando um caminho, um projeto tá com esse nível de sensação de que precisa ser sofrido, que não flui, que nada anda, mas que você tá com essa, né? Sabe essa cara assim? E fica, e o ombro, né? Eu muitas vezes fico assim com o ombro assim caído e tal. O quanto isso já é um indicador, né? E que não necessariamente você precisa largar aquele projeto, mas precisa fazer de um jeito diferente, de um outro lugar, precisa repensar, precisa fazer de jeito diferente, né? Quando está muito esforço, tem alguma coisa errada, porque o fluxo da vida é o fluxo, né? Ele flui. Então, aonde que nós aprendemos que precisa ser tão sacrifício? Assim, tão sacrifício no sentido tão esforçado, tão duro, sabe? Para chegar lá a gente precisa ralar muito. E, cara, faz 7 anos que eu tô nessa pegada, sabe? E é incrível que quando a gente abre espaço para alguns projetos, algumas coisas, tem uns que fluem, né? Você fala, nossa, olha que simples, né?
E simples aqui de novo, não estou dizendo que você não precisa fazer nada, você está trabalhando, você, né? Estão fazendo as coisas, né? Mas o quanto flui, né? Aquilo, né? E quanto é gostoso, quanto é prazeroso. É que muitas vezes a gente associa, nossa, prazer, tá fácil demais, puta, tem alguma coisa errada, né? E tem umas falas, né? Populares maravilhosas. É melhor não falar, porque senão vai dar nhaca, né? Sabe aquela coisa? Quando você está dirigindo, não tem trânsito, aí você fala, não vou nem falar, porque se eu falar vai ter trânsito, né? Então, a gente ainda tem essa crença também, né? Então é isso que eu queria compartilhar com vocês, assim, acho que esse é o maior aprendizado, né? E o empreendedorismo tem a ver com sacrifício, só que sacro ofício, ofício do sagrado, ofício do que você tem de melhor, do que você veio fazer nessa vida, né? Do ser de luz que você é, né? Luz e sombra, só que você decidiu de alguma maneira colocar isso em prática. Só que não tem a ver com sacrifício no sentido de esforço, de peso, de eu preciso sofrer para conseguir as coisas e para atingir as coisas e tal. Se isso está acontecendo, acho que é um puta indicador para você, para mim, de que eu acho que precisa desapegar daquele caminho, desapegar daquele projeto e abrir espaço para o novo. E começar outras coisas. E dar voz àquilo que está dentro de você. Aquela vozinha que vem e fala, só que você às vezes não insiste em escutar, porque muitas vezes a crença do esforço, do que é duro, é maior. Então, acho que tem um aprendizado grande aí. Eu, pessoalmente, estou nesse aprendizado, tá? Então, estou aqui compartilhando um aprendizado que eu estou tendo nesse momento. O Levi escreveu aqui, ó, aprendi recentemente que o processo de transformação deveria seguir o caminho preguiçoso, porque onde encontramos muita resistência, tem algum sinal de que ainda não é. E aí eu não consigo ler aqui o resto de que ainda não. É isso aí, Levi. Concordo plenamente. Gostei, hein, do caminho preguiçoso. A única coisa só do cuidado do preguiçoso, Levi, que eu vou trazer para você, é que aí o preguiçoso pode estar associado a uma coisa de que eu não preciso fazer nada, entendeu? E, puta, eu preciso deitar no sofazão e ficar tranquilo. E eu, pelo menos, acredito que não necessariamente é isso, assim, eu preciso fazer minhas coisas, preciso trabalhar meus projetos e tal, preciso tocar minha vida. Só que desde um outro lugar, não um lugar do peso, mas um lugar da leveza, né, do preguiçoso, como você está dizendo, assim, de que, puta, não precisa de tanto, assim, sabe? Menos, né? Menos é mais, né? Famoso. Menos é mais, se bem que às vezes usam isso aí a todo custo. Augusto escrevendo aqui, ó, grande reflexão. Só não será esse sacrifício ofício sagrado se você inconscientemente se sentir merecedor daquela tarefa e não uma obrigação ou provocação. Boa. Boa, Augustão. Isso aí. Tem um trabalho aí. Marília escrevendo, sacrifício não precisa ser sofrimento. Isso aí. E aí a Patrícia Marra, querida Pati, tudo bem? Tem toda a razão. Como atletas da vida não precisamos nos machucar tanto assim. Deixa de ter sentido, não significa falta de esforço, significa levar com leveza. Ou partir para outro. É isso aí, ou desapego, né? Eu vou dizer que nesse momento eu estou com uma dificuldade. Quer dizer, já vou mudar a linguagem, porque linguagem cria a realidade. Tenho aprendido isso também, principalmente no coaching ontológico. Eu estou num espaço de aprendizagem agora de desapego. De desapegar de coisas que eu nem imaginava que eu poderia desapegar. Sabe aquelas coisas que você fala, não, isso não dá? Dá. Dá para desapegar. Acredita que dá. Né? Quebra os paradigmas, meu caro. E deixa eu ver aqui. Ítalo, grande Ítalo, com suas lindas reflexões também. Sacrum facere, acho que é isso, Ítalo. Tornar sagrado, para mim esse sentido vem antes de pensar em ofício sagrado. Olha só, essa eu aprendi, hein, Ítalo? Gracias, muitas gracias por tu contribuição. Ana Lúcia escrevendo, linguagem cria realidade, ótimo tema para você trazer para nós em outro café, Edu. Boa, Ana, fica aqui. Hashtag fica a dica, né, Ana?
E o Levi aqui está complementando a reflexão dele, ó, preguiçoso igual sentir o caminho de menos resistência, não de menos trabalho. Concordo contigo. Boa! Isso aí, Levi. Então é isso, galera. Puta, muito obrigado. Você gostou disso daqui? Compartilha. Espalha aí a história do sacrifício pro mundo. Vamos tirar peso dessa história. Vamos fluir, vamos trazer mais leveza para esse planeta. Nós estamos precisando, novas energias. E de alguma maneira, se você gostou desse papo que a gente teve aqui, compartilha aí o Café com o Edu pelas redes sociais. A gente multiplica esse tema, multiplica isso daqui para mais gente. E o empreendedorismo vai se espalhando, vai se espalhando, vai se espalhando. E a gente vai acabando com o desperdício de talentos nesse planeta que é enorme e que a gente precisa dar uma virada nessa história, tá? Gratidão enorme por você estar aqui comigo nessa manhã. Toda terça-feira, 8 horas da manhã, eu, Edu, estou aqui com você.